Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade que nos permite aqui estarmos reunidos, buscando o entendimento do livro de Gênesis de Moisés, à luz do Espiritismo, conhecimento que vai nos capacitar para uma vivência mais nobre e digna no plano social, oferecendo aos nossos irmãos da humanidade, em forma de exemplos, palavras, atitudes, induções positivas para a transformação moral. Que sejamos eficazes, felizes nos comentários, na vivência pela transformação moral, sejamos felizes nas nossas atividades, na seara espírita e na vida social. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis, o capítulo 4, a partir do versículo 20, cujo estudo iniciamos na semana passada. Então, vamos lá. Versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, nós, na semana passada, nós iniciamos o estudo desse versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E Jabal, nós começamos a falar do Jabal. O nome significa corrente, fluxo ou conduzir, de acordo aí com o contexto. Então nós vamos ver que o nome tem aqui ressonância com a atividade aqui do Jabal. Então, nós já vimos na semana passada, vamos só repetir rapidamente, que Ada significa aroma, fragrância, beleza, demonstrando aí uma linha mais vinculada a um substrato positivo e agradável. Já tangendo então aí os planos superiores do espírito. Então aí nós vemos a vinculação para crescimento positivo. Lembrando sempre que os sentimentos sempre geram filhos. Os sentimentos são fontes dos pensamentos. Este foi o Jabal, Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tenda. Nós chegamos a comentar que o pai é elemento irradiador de padrões. Certo? Pai simboliza a razão, elemento irradiador de padrões. Então, Deus, por exemplo,
é o plano irradiador da onda criadora suprema. Nós chegamos a comentar isso. E nós, que somos os filhos, representamos o plano receptor da onda criadora, adotando a razão e o sentimento, a afeição pela ideia e, consequentemente, a prática. Porque não basta adotar a ideia, não basta a conversão pura e simples à ideia, é preciso a transformação. Essa transformação só decorre da afeição pela ideia. A afeição pela ideia vai nos levar a praticar aquela ideia. Então, se não tem prática daquela ideia, não existe consolidação dessa onda criadora. Nós estamos apenas nos tornando intelectuais naquela área. Então, o mais importante para nós, estudiosos do Evangelho e do Espiritismo, é a afeição ao Mestre Jesus, a sua ideia, a sua filosofia de vida e a prática. Porque senão não existe consolidação. Então, quando Jesus vai dizer assim, ao que tem mais será dado, é nesse sentido. Quanto mais eu me aplico à prática de uma determinada ideia, mais eu tenho experiência no campo operacional. Consequentemente, eu altero a minha carga de sentimentos, então o sentimento vai crescendo, então mais eu tenho. Então, quando eu apenas cultivo o interesse intelectual no campo do Evangelho e do Espiritismo, e eu não consolido na prática, eu posso, na próxima existência, eu posso voltar e não ter nenhuma vinculação mais com o Espiritismo. Por quê? Porque eu não pratiquei. Não pratiquei os ensinamentos. Então, Jesus também fala sobre isso. Ao que tem, até o que parece ter, vai ser tirado. Porque quando nós detemos o conhecimento intelectivo, parece que nós temos, mas não temos. Qualquer movimento pode alterar a nossa crença. O que vai garantir a consolidação da fé, da confiança, é a prática. É que vai consolidar. Por quê? Porque nós vamos sentir no plano interior a mudança que o ensinamento vai produzindo. Então, essa é a fé inabalável. Fé que decorre da prática. Então, é o pai dos que já usam tendas. Tendas são moradas provisórias. Certo? Moradas provisórias. Então, a tenda define o quê? Casa mental em elaboração ali. Ou tendência superior, porque aqui nós vemos que pelas indicativas da ADA, é isso, o significado do nome, já demonstra aí uma tendência positiva. Então, a tenda também simboliza morada precária, provisória, como sendo aí, por exemplo, as primeiras edificações. Nós podemos aí também ver aí o surgimento das primeiras edificações, primeiras cidades aqui na Terra. A primeira cidade apareceram, nós estudamos já anteriormente, 12 mil anos atrás. Abraão também era em tendas, não era? Não, Abraão não. Abraão já está bem à frente. Pois é, não era tendas. Abraão habitava em Ur. Ur já era uma cidade.
Já tinha casa de alvenaria. Já tinha edificações de alvenaria, não eram mais tendas. Certo? O da Caldeia tem aí 6.000 anos, 7.000 anos aproximadamente de fundação. As tendas vão voltar quando sai do Egito, né? Por causa do próprio ambiente que mora. Então ali, que o deserto é um ambiente de transição. Então, morada provisória, transição realmente. Então, no deserto, na peregrinação, sem a comodidade das habitações que estamos acostumados, nós usamos tendas. Então, a tenda também já aponta aí a desmontagem toda, desmontagem do sistema que se tornou inadequado para a construção e elaboração de novas moradas. Então, a tenda dá a ideia da transição, de peregrinação, de mudança, que é o ponto importante aqui para nós aqui tentarmos, porque nós aqui na Terra estamos em peregrinação. E estamos em transição. Então, as tendas são moradas que se levavam ou se levam ainda para onde quer que se vá. Então, é o símbolo da casa mental. Que a nossa morada, efetivamente, é o corpo físico. Morada é o corpo físico. E as moradas exteriores refletem a interior. Então, o mundo material reflete os habitantes. Então, o mundo de expiações e provas, por quê? Porque nós somos espíritos e implantamos na Terra um sistema de expiações e provas pelas nossas condutas. Quando nós nos entregamos ainda aí largamente ao egoísmo e todas as suas consequências desastrosas para a sociedade. Perfeito? Agora nós vamos entrar na página 24 aí que nós na semana passada distribuímos, tá? Continuando então o entendimento sobre a tenda, então a experiência da tenda é a reencarnação. A reencarnação é a experiência da tenda, em que é aquele mergulho aqui no plano físico e que o corpo é a morada transitória, porque nós também vamos deixar um dia essa morada. Então é uma morada que nos permite transitar no plano social para aproveitar as oportunidades para a aquisição dos bens eternos, que são os bens intelecto-morais. Então, a própria precariedade da tenda, aí no símbolo que estamos analisando, também simboliza a expiação, os sofrimentos inerentes a uma existência precária, provisória, por exemplo. Tá certo? Vamos nos lembrar de Paulo, finalmente, quando diz que o nosso corpo é o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda. Então, tenda simboliza, portanto, desconforto, precariedade e imprevisibilidade também. Então, e no campo aí do significado de precariedade, por quê? Porque nós não dominamos as circunstâncias. Nós não dominamos as circunstâncias, certo? As circunstâncias que mudam em função da necessidade de renovação. Então, nós não temos domínio sobre as circunstâncias, mas nós temos o domínio
sobre o mundo interior, que até é um princípio do estoicismo. Nós não temos o controle das circunstâncias, das situações, das pessoas, mas nós temos o domínio do mundo interior. Então nós temos condições de aplicar resignação, paciência, resiliência, conforme são as circunstâncias em que nos beneficiam hoje. Eu digo que nos beneficiam porque mesmo as circunstâncias que nós aqui na Terra consideramos como sendo desfavoráveis, elas estão nos beneficiando, porque nós no passado semeamos essa necessidade. As próprias circunstâncias do mundo de expiações e provas, que a gente estuda aqui bastante, que repetimos com frequência, quando a gente estuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá no item 15, as características marcantes do mundo de expiações e provas, o que nós aprendemos? Que no mundo de expiações e provas, nós lidamos com dois fatores aí desafiadores: a perversidade humana e a inclemência da natureza, que nos proporcionam um duplo trabalho, o desenvolvimento da faculdades da inteligência e do coração. Então, a perversidade humana nos proporciona desenvolver as qualidades do coração para encontrar recursos para ajudar esses irmãos perversos, sistemas educativos, sistemas penais, para ajudar esses irmãos. E a inclemência da natureza nos possibilita desenvolver a inteligência. Para quê? Minorar essas circunstâncias. E nós devemos melhorar o mundo. Nós estamos aqui para... Melhorar. Sim. Quando a gente estuda estamos falando de reencarnação aqui, quando a gente estuda a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o fim objetivado com a reencarnação? Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Primeiro ponto. Para uns é expiação, para outros é missão. Visa também outro fim, nos colocar em condições de nos colocar naquela posição para melhorar, fazer a nossa parte na obra da criação. Então nós recebemos um jardim lá nos primórdios, estamos trabalhando aqui com o grupo que veio exilado para um jardim, e o nosso dever, a parte que nos toca na obra da criação é transformar esse jardim num Éden. Então nós vamos fertilizar os desertos, vamos irrigar os desertos, vamos dessalinizar a água do mar para irrigar os locais que não tem água, que são áridos. Aí entra o egoísmo humano que vai dizer assim, não, mas é muito caro dessalinizar a água do mar, é muito caro, processo caro. É mais rentável produzir armas. Dá mais lucro. Característica de quê? De mundo de expiações e provas. Ter esse pessoal em primeiro lugar. Ter esse pessoal em primeiro lugar. Então, quando o nosso mundo for povoado totalmente por espíritos bons, a Terra vai mudar completamente.
certo? Onde chove muito, você pode estocar aquela água e distribuir por meio de aquedutos para as áreas que não tem. Os romanos não fizeram isso? Eu estava pensando nisso. Inteligência deles na época, né? Nossa. Eu vi um documentário sobre isso. Os aquedutos romanos eram fantásticos, uma engenharia milimétrica ali, tinha um caimento suave assim, que é para aquela água não acelerar, para ela ir sempre suave, para chegar no chafariz de Roma, certo? Mas nós ainda preferimos o destruição, por isso que é mundo de expiações e provas. E nós é que assim o fizemos. Então compete a nós transformar no Éden. Já existem no mundo aí já um pessoal transformando o deserto em paraíso. Lá na China, na Arábia Saudita também tem um projeto de construção de uma cidade Apareceu ontem, né? horizontal No Fantástico. de uns 100 e tantos quilômetros Deserto. no deserto, assim, A China? a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Deserto. Então as coisas estão começando, entendeu? Começando. O próprio Brasil, né? Assim, com essas agriculturas de cerrado, nas regiões bem assim, nossa, né? Que achavam que não ia dar nada, né? Você consegue, né? Agricultura familiar, Sim. essas coisas são bons avanços também. Sim. Então, mas por enquanto nós convivemos com situações precárias, circunstâncias difíceis, por causa do nosso passado, do nosso comprometimento com o passado. E hoje estamos no mundo para melhorar esse mundo, melhorar o mundo interior, como os espíritos sempre falam aqui na reunião sexta-feira, melhorar o mundo interior para melhorar o mundo exterior. Pelo menos no nosso âmbito ali, por onde nós passávamos durante o dia, estamos caminhando ali, para a gente já levar um mundo melhor para onde ele passar, entendeu? Que é o mundo interior renovado. Difícil. Não é? Não é difícil, não. É só a gente sair de casa com boa intenção. E mantê-la, né? É. Sai de casa com boa intenção. Certo? Fazer as coisas sempre com boa intenção, bons propósitos. É um exercício. Então esse Jabal, esse foi o pai dos que habitam, entende? Simboliza que Jabal, esse personagem, era capaz de agregar outros elementos junto de si. Certo? Formando uma tribo ou uma povoação. Então, já demonstrando aí uma capacidade de liderança, que é um ponto aí, né? Porque vamos lembrar qual que era, lembra do significado de Jabal, que eu disse aqui? Significa corrente, fluxo ou conduzir. Então está implícito aí no nome desse personagem essa capacidade aí de liderança, de agregação, de conseguir agregar e ter um certo carisma ali, agregador para novas coisas. E tem gado. Então, quem tem gado são pastores. Então, olha aí a capacidade de condução. E o pastor tem liberdade de ir e vir. O pastor tem mais amplo, um livre-arbítrio mais ampliado do que aquele que lavra a terra, por exemplo. Lembram que Caim era lavrador? Uhum. Então estava ali preso à terra. O pastor não, ele já
Tem mais movimento. Então é um símbolo. É um símbolo. Então o pastor, com liberdade de ir e vir, conduzindo o rebanho. Que significa canalizar adequadamente os potenciais, as emoções, os sentimentos e os desejos. Canalizar adequadamente. Que é o desafio da humanidade, que é administrar bem os desejos. Não deixarmos que os desejos nos arrastem para situações viciosas que vão nos complicar a caminhada. Tá claro aí? Alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto? 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. O nome Jubal significa pequeno riacho ou som aprazível. Pequeno riacho ou som aprazível. Então aqui nós já vemos uma geração na sequência de Jabal, com proposta positiva agora em outra área. Por quê? Porque esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Significando aí, qual o significado que a gente pode extrair? Produção de harmonia, já tem uma certa harmonia interior. Esse porque a música, o instrumento musical, simboliza para nós a harmonia. Som de harpa e órgão são sons, a harpa e órgão produzem sons harmoniosos. Então aqui nós temos a diversificação das propostas superiores para atrair elementos por indução positiva ao engajamento superior. Então tudo isso define ampliação do espectro para ações diversificadas superiores, em que a diversidade dos caracteres vão encontrar campo de ação, encontrar proposta positiva para atuar. A Terra hoje tem um amplo espectro de ações, de induções positivas, que vão agregar uma diversidade enorme de caracteres. Então, aqui na Terra todos encontramos o campo de ação adequado de acordo com as nossas tendências e conquistas anteriores para desenvolver os bons sentimentos nas diversas áreas. Então nós não temos mais desculpa, certo? Aqui nesse planeta não tem nenhuma esfera de ação que me atrai. Ninguém pode dizer isso. Em que eu possa desenvolver a minha tendência, a minha capacidade. Não. Então, todos temos condições dos mais variados espectros, nós temos condições de achar um campo de ação positivo. Não sei se foge, mas assim, eu acho que a impressão que esse agrupamento aqui, eu acho que ele dá um salto, acho que assim, consigo falar, mas é uma coisa você tá aqui, tem a terra, então eu vou cuidar da terra, aí você cria ferramentas para aquela, ou seja, o trabalho está te gerando. Agora, gerar som, gerar música, é uma outra... Sim. Né? Aí são espíritos que já estavam um pouco... Não tem a ver com o trabalho seu. São espíritos que já estavam um pouco mais avançados. Porque já tinham a tendência musical.
Sim, acho muito, muito interessante. Por causa são espíritos que vieram exilados de um mundo que já semelhante à Terra de hoje. Uhum. Será que a harpa é um dos instrumentos mais antigos? Sim, a harpa deriva da lira. A cítara também e tal. Então, também é um instrumento antigo, quer dizer. Então nós já temos aí amplo espectro nesse mundo que vai oferecer campo a nós atuarmos para enobrecimento interno, seja na ciência, na religião, na música, na agricultura, nas artes, e vai por aí afora. Então aqui já apresenta, esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão, já apresenta um sentido diferente no campo das tendências, já abre ali um campo positivo para quem tem uma tendência musical, ou alguém que vai desenvolver uma tendência musical, que se interessa por aquela área. Porque a gente pode se interessar por um... eu quero aprender a tocar esse instrumento aí. Você pode não ter nenhuma vocação. Você vai começar a desenvolver uma vocação. Você começa a aprender um instrumento aí, daqui a uns 2000 anos você está compondo uma sinfonia. E muitas vezes quem tem vocação, às vezes acaba aprendendo sozinho. Ainda bem que tem esperança. Porque já é uma vivência anterior. Mas você pode começar uma vocação. Todo mundo, na verdade, é um processo de evolução. Por exemplo, muitos dos que estavam aqui na Terra, dos espíritos mais simples da Terra, convivendo com esses mais avançados, se interessaram pelas coisas que eles foram trazendo. Seja a metalurgia, a agricultura, a música, foram se interessando, então despertando potenciais. Por isso que está dito aqui, esse foi o pai de todos que tocam harpa aí, ou seja, foi um elemento ali pioneiro, vamos colocar assim, ou elementos pioneiros, porque geralmente cada um desses nomes aqui nessa fase que nós estamos aqui representam grupos. Lá por volta depois de Noé, que começa a individualizar. Aqui, por enquanto, nós estamos trabalhando com grupamentos. Os grupamentos que estão reencarnando. Tá? Depois, lá na frente, lá pelo capítulo 10 de Gênesis, começa a individualização, começa a vir os indivíduos. Né? Vai para frente. Aí vem aquelas genealogias intermináveis. Aí já é a individualização. Certo? Nós estamos lidando aqui com grupos. Então, o campo positivo se ampliando em várias frentes para que o ser possa se ajustar e trabalhar a dor pela misericórdia. Então, o elemento que veio em expiação para a Terra, ele vai ter na arte, na música, um elemento de consolação para si próprio. Vai dar alegria, vai dar satisfação interior. Aprendendo a sublimar. Aprendendo a sublimar. Mas nós vamos vendo que, paralelamente a isso, muitos foram se complicando, utilizando para as questões aí viciosas da alma. 22. Exilar também teve a Tubal-Caim. Então, o próprio nome já define que o Caim está presente ainda. Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, teve a Tubal-Caim. Então, aqui é uma sequência dos trabalhos ao longo das gerações,
pois o Caim continua presente para ser trabalhado. E sabe qual que é o significado de Zilá? Sombra. Soma? Sombra. Sombra. É na última que você falou. Sombra. É. Então, Ada significa, se recordam? Aroma, né? Aroma, fragrância. E Zilá, sombra. Então, nós estamos falando do que aí? A dualidade dos sentimentos. Virtudes e paixões. Tubal Caim significa o quê que você falou? Tubal, Caim, eu não falei ainda não. Ele é a sequência do Caim. O Caim está presente aí, ó. É o grupamento Caim. Então, esses nomes, Caim de volta. propositalmente, Sim. para simbologia aqui. É, claro. Aqui nós estamos trabalhando em grupamentos. Então, o grupo Caim volta. O grupo Caim não trabalhava a terra. Agora o grupamento Caim já está fazendo o quê? Metais. Ferro, cobre. Já aprendeu algo mais. Certo? Mestre toda a obra de arte de cobre e ferro. Então, por que que... Então, nós vamos ver que Zilá também teve a Tubal Caim. Então, Zilá, que significa sombra, que nós estamos estudando aqui, que é o que nos caracteriza ainda. Ao lado da luz, nós ainda produzimos sombra. Então, ao lado de bons sentimentos, nós ainda mantemos os sentimentos complexos. Isso é que significa. E é por isso que a gente tem que ter vigilância, porque sentimento complexo vai produzir fruto complexo. Então a gente tem que ter precisamos ter aquela vigilância para impedir a manifestação do fruto complexo. A gente ser mais luz do que sombra. Né? Por isso que o espírito é reconhecido pelo quê? O domar suas inclinações más, ou seja, a sombra. Então há virtude sempre que nós resistimos ao mal. Então a sombra está presente, mas a gente resiste, então já tem virtude em desenvolvimento. A sombra propõe uma determinada ação, a gente não vai. A gente contraria um desejo. Então já tem virtude, é um bom combate. É um bom combate, até que um dia a gente não tenha mais aquele impulso, que já substituiu pelo impulso bom. Então, quando nós tivermos plenamente repletos de bons impulsos, nós então seremos espíritos puros. Sem sombra. Então, porque na verdade o subconsciente não pode ser destruído. O subconsciente não é destruído. Todas as memórias do que nós fizemos estão lá no subconsciente, não se destrói isso. Está armazenada no Subconsciente. Então dizem que Jesus, quando desceu, ele fez um retrospecto da sua trajetória evolutiva, por exemplo, não significando queda, mas um retrospecto. Como nós, por exemplo, que começamos a nos lembrar lá da infância, certo? Dos tempos da mocidade, fazendo um retrospecto, não acontece conosco? Dos tempos antigos? Então, lá no grande futuro, espírito puro, determinado momento, nós vamos fazer um mergulho na memória para um retrospecto. É para ver. Se adaptar ao inferior que estava chegando. Só que nós não vamos levar muito tempo, vai ser isso na fração de segundo. Certo?
Quem que levantou a mão? Alguém levantou a mão e não, né? Impressão minha. Não, o Luiz que levantou a mão. Acho que é semelhante a um professor universitário, por exemplo, de física, que quer ensinar primeiro ano lá de grupo a fazer conta. Talvez ele tenha que também fazer uma... Como é que eu ensino? Lembrar isso aí. Lembrar como é que eu ensino esse básico, que é tão automático para ele, né? E como é que eu vou passar isso para os meninos, né? Que não sabe nada, né? Você tem que saber passar, porque senão não vai conseguir. É didática. Aqui é sacar de si mesmo, né? Só que esses processos no Espírito como Jesus é fração de segundo. Quem sabe como é que é? Aquilo não tem condição de analisar, né? É como se tudo estivesse presente para sempre. Naquela memória prodigiosa. Porque já se fala, né? A gente não pode destruir as memórias, né? Não tem como. Não estou falando, mesmo porque se você, vamos supor, né, que pudesse destruir, aí eu acho que aí não existiria pessoa não ia também, existir. Não tem progresso. Não ia ter. Se você destrói a memória, qual a base para você recomeçar uma nova existência? Não tem. Não tem como. Não tem como não. Não é? Nós temos uma prova disso, porque de vez em quando a gente lembra até de frases lá uma coisa que você falou para um amigo seu lá na infância, de vez em quando aquela frase não vem? Do nada assim surge uma... Então vem a flora. Então está tudo reservado. Então nós temos que ter... Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é nós nos aplicarmos efetivamente ao bem, para que quando essas memórias aflorarem, a gente não entrar em depressão. Pelo que foi feito lá atrás. Lembrar, né? Nossa, já fui certo? Assim. E agora já mudamos. Agora nós somos outra personalidade, estamos tentando fazer o bem. Se não estivermos plenamente devotados à prática do bem, por isso que eu digo sempre, né? Vamos sair de casa com boas intenções. E a boa intenção vai propor boas práticas. Porque quando aflorar uma lembrança que você não gostaria de lembrar daquilo mais, vai lembrar, isso aí é meu passado, eu não faço isso mais. Peço perdão para as pessoas que eu feri, que eu magoei, se for o caso, mas eu agora já estou em outro patamar. Porque se a gente não tem a base na prática, a gente pode entrar em depressão. Até, às vezes, algumas atitudes assim, bem erradas que a pessoa faz, né? Ela vai, busca até como aprendizado, exatamente. Mas não fica ali, né? Porque aí se ficar realmente, aí vira eu lá na infância e juventude eu fazia isso, agora eu não posso fazer mais. Porque eu quero ter uma infância e juventude melhor na próxima existência. Então eu quero que na próxima existência, e eu já na infância, consiga demonstrar as tendências que eu estou desenvolvendo agora na madureza. Já na infância. Olha que maravilha, se a gente conseguir. E quando chegar na juventude, na madureza, onde é que nós vamos estar? Mais na frente, certo? Por isso que a gente tem que se aplicar agora, para isso virar um automatismo. Uma tendência forte. E até mesmo a questão de até nós aprendendo a trabalhar o nosso arrependimento, né? Porque tem coisas que, vamos supor, eu posso ter feito alguma coisa lá atrás, que muitas vezes eu sei que é errado, mas eu penso assim, não, esse aqui eu não faço mais, mas esse aqui, assim, eu não faço, mas foi bom, então ainda não...
Você vai exercitando isso. Não, porque pode ser que... Porque pode ser que tenha coisa que a gente... Eu tenho que aprender a não ser bom. Porque pode ser que tenha coisa que a gente ainda faz que não conseguimos superar. Ué. O que você vai fazer? Tem que administrar, sabe? Aprender a administrar. Isso. A inferioridade. Porque a partir do não é se comprazer com a inferioridade. Sim. É aprender a administrar a sua inferioridade e buscar melhorar essa situação. Porque a partir do momento que você identifica que tá errado, mas você ainda consegue perceber, quando eu fiz, não, mas foi tão bom, mas você já sabe que tá errado, então você administra, que aí você não faz, não faz mais. Que é o nosso desafio. Desafio no mundo de expiações e provas no qual estamos inseridos, porque temos ainda sintonia e ressonância com esse mundo. Então vamos lá. Zilá também teve a Tubal-Caim, já falamos bastante. Caim foi o primogênito, o primeiro filho. E em Êxodo nós encontramos aquele episódio da morte dos primogênitos, não é? Agora, primogênito tem vários significados aqui, aplicando aqui o nosso sistema miudinho. Por exemplo, o primogênito no campo filosófico pode ser o primeiro erro. Não tem lá o pecado original? O que é o pecado original? O pecado original é a primeira transgressão da lei. E nós falamos de vez em quando. Quando é que nós transgredimos a lei? Na faixa da razão, quando a nossa razão está desenvolvida e nós recebemos o ensinamento da lei. E nós concordamos com aquele ensinamento. A consciência homologa. Só que nós não conseguimos ceder, não conseguimos vencer os instintos. E continuamos na prática instintiva que trazemos do reino animal. Nós temos dois exemplos muito flagrantes na nossa sociedade, que é o instinto de matar e a poligamia. Que são dois desafios para a humanidade hoje. Ou não são? Principalmente matar, né? Mais a poligamia. A poligamia é muito mais... Ela é muito mais presente do que o instinto de matar. A poligamia está presente nos países que são monogâmicos. O que é a poligamia? O país que é monogâmico. É o elemento que não se controla. Ou a irmã que não se controla. Não tem fidelidade ao companheiro ou companheira. Isso é poligamia. Não, eu sei. Não é poligamia institucionalizada. Você vai no cartório e casa com 2, 3, 4. Mas é uma poligamia. E muitas vezes, né, porque o certo seria nós sempre respeitarmos, né, o outro ou a outra. Né? Sim. E mesmo não fazendo, mas existe por detrás o tal do desejo. Existe o desejo. Aí você já está... E é importante a gente entender que existe esse desejo para poder administrar esse desejo e não se entregar à poligamia. Você está um passo, né? Se entregar à poligamia. Que nós estamos lutando contra tendências animalizadas. O Emmanuel, livro Pensamento e Vida, nós aprendemos isso. Não é? Quando ele fala da mente, confinados em que nos achamos, entre a animalidade e a angelitude, entendemos a mente,
como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a animalidade, desejos que estão presentes ainda, próprios do campo da animalidade. Os que têm um mandamento: não matarás, não adulterarás. Nós trazemos da animalidade. À frente tem a angelitude. Nós já estudamos aqui que nós estamos desenvolvendo atualmente humanidade, senso de humanidade, que o próximo passo é a angelitude. Então, para desenvolver o senso de humanidade, eu preciso acatar aqueles diretrizes de segurança que nós chamamos de 10 mandamentos. São diretrizes de segurança para instintos e desejos. Diretrizes. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. No mundo em que predomina o materialismo e o egoísmo, a cobiça domina todos nós num certo grau. Quando a cobiça é exacerbada, nós temos aí os lances de roubo. Cobiça exacerbada, ganância. Nós aqui estamos aprendendo a canalizar a cobiça e a ganância para os valores espirituais. Nós aqui estamos ambicionando alcançar aquele patamar de Jesus, ou não estamos? Não é? É a boa cobiça. Porque por isso que tem o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão e o mau ladrão. Os dois roubaram, né? Nós sempre roubamos do próximo. Sempre roubamos. Quando a gente está aprendendo de um professor, estamos roubando ali conhecimento. Mas é o bom roubo. Ou não é? Então tem o bom ladrão e tem o mau ladrão. Então a luz e a sombra. Nós lidamos aqui. Ada e zilá, a luz e a sombra, os sentimentos. Certo? Luz e sombra. Aí dentro da sombra tem a sombra. Orgulho, egoísmo, vaidade, cobiça, ganância, luxúria, volúpia, e vai uma série de padrões complexos de sentimento. E na luz também já tem vários, né? Piedade, compaixão, misericórdia, resiliência, resignação, empatia, tudo convivendo com Caim, convivendo com Abel. Então, primogênito, primeiro do zero. Então, quando nós, saindo da faixa da animalidade, entrando na faixa da humanidade, desenvolvemos a razão, nós capacitamos a nossa razão a dar o próximo passo para a iluminação pela concordância com o decálogo, mas a gente não quer praticar o decálogo, primeiro eu. Pecado original, certo? Isso que é o pecado original. Não existe pecado original no reino animal. No reino animal não tem pecado, não tem maldade. Isso surge na humanidade. De acordo? Agora, tem também o primogênito positivo, né? Que são as primeiras, quando se implementam as primeiras ideias iluminativas. Primogênito positivo. E é quando a gente cede ao desejo e... Opa, esse mandamento aqui eu achei interessante, vou praticar. Aí você vai
vai lutar para praticar, porque vai lutar contra a tendência. Então vai ser uma luta. Aí o que acontece? Na luta por acertar, de vez em quando vai acontecer o quê? Erro. Natural do processo. Mas é diferente do erro proposital. Tem esse mandamento aqui, mas eu não quero saber, não. Está invadindo aqui meu terreno, eu vou continuar matando. Certo? E ainda fico satisfeito ainda. É isso. Agora, quando você erra, mas sem ter intenção, aí já é diferente. Não é? Porque às vezes você sai de casa com boa intenção. Aí você está no trânsito lá, acontece um problema no trânsito, você solta um palavrão, um xingamento. Você queria soltar aquele xingamento? Não, você saiu de casa com qual propósito? Boa intenção. Mas ali você foi pego no contrapé da situação. Mas que tem um hábito, tipo, sempre que acontece uma coisinha, manda um palavrão. Então, mas você está querendo lançar o palavrão? A pessoa que lança, eu não sei se tem... Não, estou perguntando para você. Não, eu não. Então, quando ele sair, você vai ser com intenção ou sem intenção? Não, eu estou falando que às vezes... Não, então estou perguntando, estou provocando. Nossa, eu também não falo nome feio. Não gosto. Mas pode ser que uma hora eu... De vez em quando não pode sair Pode sair. Aí é sem intenção. Sem intenção. Tudo bem. Porque é nessa fase mesmo, até ir distanciando. Até você substituir o palavrão por outra palavra. Entendeu? É nesse sentido. Então a gente tem que aprender. Depois vai trabalhar o pensamento. Aprender o processo para a gente não ser esmagado pelo processo. Porque tem gente que se... Senão a gente entra em depressão. Entra em depressão. Pô, eu vou para a reunião, falei um palavrão no trânsito. Continua indo para a reunião aí. Vai voltar para trás porque falou um palavrão? Só se e o serviço que tem que fazer lá? Só se dentro da pessoa... Depende de você. Está esperando só uma deixazinha para não ir. Querendo o barranco para morrer encostado. Achei o barranco. Agora eu não vou. Agora eu não vou. Falei palavrão. Não é? Então, é isso. Nosso horário avançou, correu. Na semana que vem a gente retoma aí do versículo 21. Continuar falando aí do Tubal Caim. Certo? 22.